Olá, tudo bem? Feliz 2025. O propósito desse vídeo é trazer algumas informações úteis, algumas sugestões a respeito do ano de 2025. Sim, eu vou fazer alguns tópicos, eu vou incluir alguns tópicos a respeito das expectativas com relação aos signos, mas não é esse o meu principal propósito, tá? Astrologicamente e astronomicamente, o ano começa com o ingresso do Sol em Áries, que se dá lá no final de março. E este ano nós teremos inclusive eclipses acontecendo próximos a essas datas, o que aponta que esse ano 2025, na perspectiva astrológica, pode ser um ano diferenciado em termos de propostas, iniciativas para o mundo, uma vez que o eclipse é um evento mundial, ele não é um evento individual, ele atinge toda a humanidade, ele interfere no âmbito da humanidade, da coletividade, e não exclusivamente na vida de A e B. E por outro lado, eu tenho ouvido esses últimos dias um monte de previsão dividente e não tenho visto nada daquelas informações, nenhuma daquelas informações, no âmbito da astrologia. Pois é, razão pela qual eu resolvi compartilhar algumas ideias com você. Vou fazer apenas ainda uma última observação. Eu sou astrólogo raiz, então você não irá encontrar nas minhas indicações os astros geracionais. A astrologia raiz, ela utiliza só os 7 astros visíveis e faz excelentes interpretações, interpretações completas, só com esses 7 astros, porque a estrutura interpretativa da astrologia tradicional é bastante rica, permite um nível de detalhes bastante grande. Vou começar usando as efemérides gráficas, né, que é esse diagrama que você está enxergando aí. As efemérides gráficas são um instrumento de avaliação e pesquisa extremamente interessante. Se você ainda não sabe como utilizar e se interessa, eu tenho um curso, um mini curso, onde eu explico como fazer uso do Dial, que é um outro instrumento de pesquisa extremamente interessante, e das efemérides gráficas que facilitam enormemente a sua vida quando você estiver fazendo previsões com trânsitos, curto prazo, médio prazo, longo prazo, trabalhando com eletiva, fica muito mais fácil trabalhar com as efemérides gráficas. E essas efemérides gráficas que você está vendo aí, elas têm uma escala do lado esquerdo que contempla todos os zodíacos. E aqui eu tenho representados os dois, três astros superiores e os dois inferiores, que são os que eu preciso para essa avaliação básica que eu vou fazer, eu não vou me aprofundar. Nesses eventos que a gente tem, a gente não pode esquecer, vou bater nessa tecla diversas vezes, que nós temos dois eclipses. Um eclipse, os dois serão parciais, um dos eclipses ele será visível no norte da Europa e o outro eclipse ele não será visível como um todo, ele vai estar ocorrendo tão a sul que talvez só os pinguins lá na Antártida ou o pessoal que está fazendo pesquisa lá na Antártida vai conseguir enxergar, tá? Eu normalmente, quando faço atendimento para os meus clientes, eu costumo, quando eu entro nos trânsitos, abordar primeiro Saturno e Júpiter. Saturno, nesse diagrama, é essa curva preta que está na parte inferior, que você nota que começa em peixes, lá no finalzinho de peixes. Aí, metade de maio, ele ingressa em Áries, permanece um tempinho em Áries, nem avança muito em Áries, ele retrograda e já retorna outra vez para Peixes, uma vez que ele só vai entrar em Áries definitivamente em 2026. Então, ao longo desse ano, ele ainda retrograda em Áries
e retorna ao movimento direto em Peixes. Saturno é o astro por excelência que você utiliza para você saber o que é que você precisa fazer, o que deve ser feito, a tua obrigação, a sua responsabilidade, porque Saturno sempre indica com o que você precisa se preocupar, não necessariamente aquilo que você se preocupa, mas principalmente aquilo que você precisa se preocupar, aquilo que você precisa dar atenção de forma determinada, responsável, tá? E não apenas com resiliência, mas com insistência, com determinação. Porém, note que ele está no final de signo, e todo astro em final de signo, ele age como se já estivesse cansado. Isso é uma boa notícia para os piscianos e para as piscianas, uma vez que ele está no final do signo de Peixes. Então, todos os problemas que ele trouxe desde 2023, quando ele ingressou no signo de Peixes, ao longo de 2024, que ele transitou o signo de Peixes, para essa etapa agora a gente pode dizer que os problemas que ele trouxe especialmente para esse signo são praticamente assim limitados a zero, são praticamente insignificantes, né? É uma ideia de encerrar um ciclo para os piscianos e para as piscianas e jogar essa bola para frente para os arianos e para as arianas, né? De certa maneira, é capaz que tenha trazido problema também para os aquarianos e as aquarianas financeiramente, e mesmo esses problemas tendem a reduzir. Para os leões e leoas também pode ter trazido problemas, mas a boa notícia é que nós não teremos grandes problemas, grandes restrições, grandes impedimentos, grandes obstáculos representados por esse Saturno. E de uma forma global, esse Saturno representou o derretimento das calotas polares, as enchentes, né, que nós tivemos diversas ao longo do ano. Desde 2023, eu tenho um outro vídeo, você pode procurar aí no YouTube, eu tenho um outro vídeo falando especificamente das enchentes de 2023. Esse Saturno tende a não trazer mais tantos problemas. Então, sob esta perspectiva do clima, talvez a gente não tenha mudanças, embora a gente deve ficar de olho que mesmo que esse 2023 não tenha, 2025 não tenha grandes mudanças de clima, né, a tendência natural para 2026 é que a gente tenha sim uma nova etapa, mais 2 anos de aquecimento global. Tá? Ainda teremos sim o derretimento das calotas polares, degelo, né? Isso tudo nós vamos ter as geleiras no mundo inteiro, aqui na Venezuela, né? As geleiras dos Andes secaram, tá? A questão de uns meses, né? E isso nós vamos continuar tendo. Na sua vida comum, na sua vida padrão, né? Não haverá grandes problemas representados por esse astro para esses 4 signos que eu listei. Para Aquário e Leão, principalmente da questão financeira, né? Consegue trazer retomar um equilíbrio, é capaz que tenha faltado dinheiro ao longo desses anos de 23 e 24, tenha sido bastante difícil, e para os piscianos e piscianas, talvez um cansaço excessivo, falta de vitalidade e energia, falta de disposição e talvez uma sobrecarga de responsabilidades. Para a Virgem, um pouco menos. Para a Virgem, a gente tem a ideia de que o relacionamento um pouco complicado, atividades de cooperação difíceis e virginiano, virginiana já tende a ser centralizador, deixa que eu faço melhor, eu sei fazer, você talvez não saiba tanto, não tenha tanta prática, né? Para a Virgem, esse tipo de comportamento talvez tenha sido um pouco nefasto. Então, da expectativa das restrições, dificuldades, obstáculos, nós teremos muito menos durante esse período. E aquelas existentes serão essencialmente aquelas que nós já conhecemos. Será mais do mesmo, só que em uma escala muito menor. E aí a gente tem que olhar para as oportunidades.
As oportunidades são representadas por Júpiter, que é essa curva violeta que você vai encontrar na parte superior das efemérides gráficas. Esse astro começa retrógrado até o começo de fevereiro, em Gêmeos, ingressa em Câncer no início de junho, aí na metade de novembro ele retrograda, tudo em Câncer ainda. Tá? Júpiter costuma ficar um ano, mais ou menos um ano, um pouco menos, em cada signo. Desde o ano passado, as videntes, de uma forma geral, as videntes, não são os astrólogos, tá? As videntes vinham dizendo que seria um grande ano para Gêmeos. E eu tenho certeza que se você for um geminiano ou uma geminiana, você vai me dizer, meu, não foi assim tão fácil. Foi um ano disperso, onde eu perdi tempo, onde eu tive que cuidar de muitas coisas ao mesmo tempo e de poucas realizações. E nem tantas oportunidades assim. As oportunidades talvez eram assim, uma aqui, uma ali, né? Porque Júpiter em Gêmeos está exilado. Então ele não vai trazer benefício, e mesmo assim o benefício que ele traz é pequeno. Tá? Segundo Morin, o astro sempre vai se manifestar de acordo com sua própria natureza. Tá? Mas ainda segundo Morin, um astro em exílio, tá? Ele funciona na sua pior condição. Tá? Então é lado de cima, lado de baixo da moeda, esse Júpiter vai tender ao exagero dos aspectos negativos do signo de Gêmeos, né? Que essencialmente estão associados à dispersão. Felizmente, quando chegar o meio do ano, em junho, ele ingressa o signo de Câncer, que é um signo que ele se encontra mais confortável, está exaltado, né? Ele se sente mais ou menos em casa, né? À disposição da Lua e tendendo a oferecer durante esse período em Câncer benefícios mais rápidos. Então, para Gêmeos, será melhor quando este Júpiter ingressar no signo de Câncer. Para Sagitário, será melhor quando esse Júpiter entrar no signo de Câncer, ali no início de junho. Tá? Então não fique com essas expectativas dividentes, tá? Ou desses astrólogas de rede social, que vem dizer que é um grande ano para Gêmeos. Será um grande ano para Gêmeos a partir do meio do ano, quando Júpiter entrar em Câncer. Para Sagitário, idem, a gente pode considerar dessa forma, da expectativa financeira, que aí a gente tem algumas coisas mais interessantes. Tá? Eu não estou abordando, vou fazer isso oportunamente, que tanto Saturno como Júpiter, eles têm sombras, as sombras deles são muito grandes, eles têm os períodos que eles estão orientais, ou seja, brilham mais, aumentam em luz, né? E os períodos que estão, perdão, os períodos que estão ocidentais, eles aumentam em luz, e orientais, eles diminuem em luz, né? Essas condições, no âmbito da astrologia raiz, são importantes porque mensuram o tamanho das restrições, no caso de Saturno, e das oportunidades, no caso de Júpiter, e já trazem uma expectativa de melhora. Eu vou fazer isso oportunamente quando eu falar do ingresso em Áries, mas para o final de março. Né? Pois é, vamos continuar, porque o trio dos astros superiores, essa tríade, ela é extremamente importante, porque ela vai dizer respeito àquilo que você vai realizar no dia a dia em termos de balizas e referências. Eu não tenho a pretensão de dizer o que vai acontecer. O que eu quero lhe dizer é que o rio estará correndo nessa direção. Quem vai se beneficiar ou aproveitar as oportunidades do rio para boiar um pouquinho mais e aproveitar a paisagem, ou para nadar, vai ser você. Né? É aquele trocadilho que eu costumo fazer, é meio-dia porque eu estou com fome, ou estou com fome porque é meio-dia. Tá? Os astros funcionam como os ponteiros de um relógio. Eles não são, assim, não são entidades que te obrigam a fazer isto ou aquilo. Né? Mas eles são indicadores temporais. E é com isso que a gente trabalha no âmbito da astrologia, né? Indicadores de tempo e não indicadores de eventos. Os eventos são consequência das inferências daquele tempo, principalmente quando a gente
faz uma retrospectiva, uma avaliação, que aí a gente está falando dos ciclos que são essenciais, são fundamentais no âmbito da astrologia, especialmente para quem lida com a astrologia mundial ou para quem lida com a astrologia raiz. O outro astro é Marte, que é a curva vermelha. Marte também estará retrógrado, tá? Ele, em janeiro, ele retrograda ingressando no signo de Câncer, ele vai retrógrado até o final de fevereiro, aí ele volta ao movimento direto, em Câncer ainda, e aí ele vai passando. Leão, ele vai ingressar em abril, aí em junho, em Virgem, no começo de agosto em Libra, e esse período de agosto é um período interessante, eu acredito que vai beneficiar principalmente os geminianos, as geminianas, os cancerianos e os capricornianos e capricornianas, né? Porque no meio do mês, Vênus e Júpiter farão uma conjunção. Esses dois astros se gostam entre si, são amigos, farão uma conjunção num signo confortável para Júpiter, amigável para Vênus, vamos dizer assim, né? E é um período que vem logo em seguida de uma retrogradação de Mercúrio. Então, Mercúrio está direto. Esse é um período que esses signos, eu acredito, estarão tendo um fluxo melhor de receita, um fluxo melhor de ganhos, um fluxo melhor de benefícios, né? É um período bem legal. E um outro período desse Marte que vale a pena citar, e que vai pegar especialmente de novo esse par, Sagitário e Gêmeos, mais Sagitário do que Gêmeos, é um períodozinho que é lá do finalzinho, os últimos dias de outubro e os primeiros de novembro. Aquele período do São Halloween. Naquele período de São Halloween é um período ótimo para conflitos, discussões e brigas de todos os tipos. Porém, se você for uma pessoa de espírito mais elevado, é um período extremamente favorável, especialmente para esses dois signos, Sagitário primeiro, Gêmeos depois, para qualquer processo que diga respeito à elevação da consciência. Marte é um astro que dentro da magia significa exatamente o bastão mágico, aquele que você usa para você invocar, fazendo uso da sua vontade, alguma coisa que se manifeste, que se expresse na sua vida. E Mercúrio é o processo mágico, tá? São aquelas palavras que você invoca, aqueles mantras, aqueles encantos que você invoca, né? E é um período que ele está retrógrado. Mercúrio retrógrado no âmbito da astrologia raiz não significa revisão. Significa evento surpreendente, de você fazer alguma coisa que seja fora da curva. Então, para estes dois signos, se quiserem lançar um projeto diferenciado, né? Um projeto não pode ser algo grandioso, porque lá na outra ponta, o Júpiter vai ficar retrógrado praticamente em seguida, tá? Mas alguma coisa que você já venha realizando e que você precise fazer uma correção de rota importante, esse é o período. Ou se você precisar invocar algum auxílio divino, algo sagrado, tá? Buscar os seus deuses, o seu Deus, esse é o período para isso, para você começar a colher os resultados logo a partir de dezembro, tá? Então esse período será um período confuso num ponto de vista mundano, tá? Eu acredito que seja um período onde a gente tenha um aumento dos acidentes, né? E nós estamos tendo muitos acidentes aéreos, eles podem acontecer bastante nessa época, porém, eu vou ficar mais com as autoestradas, né? Principalmente em estradas de longa distância. Então, pensando em São Paulo, nem tanto uma Anchieta ou Bandeirantes, mas mais uma Castelo Branco, uma Washington Luiz, uma Dutra, uma Rio Santos, né? Então, estradas que conectam estados, né? E não necessariamente, ou que atravessam os estados, e não necessariamente estradas, a BR-101, que conectem cidades apenas, que sejam maiores, né? Onde você vai percorrer uma distância maior. E basicamente por falta de atenção.
Mercúrio retrógrado nos deixa desatento, especialmente aquelas pessoas que não têm Mercúrio retrógrado no mapa. Então, num primeiro momento, a gente pode pensar que estas sejam as principais ideias dos trânsitos, né? E agora eu vou mencionar um pouco dos eclipses. Como eu disse, a gente tem 2 eclipses no ano. Nós temos um eclipse acontecendo dia 29 de março, ou seja, pouco depois do ingresso do Sol em Áries. Esse eclipse acontece no grau 8,59, ou seja, praticamente 9 dos signos de Áries, né? É um eclipse cujo regente está no signo de Câncer, ou seja, a disposição da Lua, né? E formando um aspecto aplicativo com Saturno. Esse eclipse, em termos de humanidade, ele fala em resistência, em opor resistência, opor um conflito, criar uma resposta positiva e construtiva. Eu basicamente esse eclipse, eu acredito não necessariamente no aumento de um conflito lá na Ucrânia, mas a Europa se tornando de uma forma um pouco mais integrada, se precavendo. Então isso é um eclipse. Nós vamos discutir isso ao longo do ano. Esse eclipse é muito mais defensivo do que ofensivo. Então é a Europa reforçando as suas defesas para evitar de que esse conflito da Ucrânia com a Rússia e vice-versa escale, né, e ingresse na Europa. Mesmo que essa guerra se torne uma terceira guerra mundial, provavelmente não será uma guerra de escaramuça como essa que está acontecendo. Manda drone, manda míssil, manda drone. É uma guerra à distância, é uma guerra mais que tecnológica, e justamente por ser tecnológica, né, a Ucrânia já fechou o gasoduto, tá? Mas nada impede da Rússia começar a interferir nos cabos submarinos, das redes de internet, das redes de comunicação em geral, né? Submarinos russos estão espalhados pelo mundo, tá? Vai precisar de uma inteligência bastante destacada por parte da OTAN e por parte dos Estados Unidos para identificar, na medida do possível, onde estão esses astros. É interessante que nós estamos tá em segundo plano, e está sendo menos observada, a escalada da tensão ali da China com Taiwan. Mas este eclipse não faz menção a essa escalada. Vou falar desse eclipse com mais minúcias por ocasião do ingresso do Sol em Áries. Outro eclipse que nós temos no segundo semestre, lembrando que os eclipses não estão relacionados, esses 2 eclipses não estão relacionados entre si, eles fazem parte de famílias diferentes, né? Então, esse eclipse de 29 de março, ele vai se ligar a outro ocorrido 18,6 anos antes, né? A série de eclipses, é o ciclo metônico, ele separa um eclipse de um outro da mesma família por 18,6 anos. O eclipse seguinte é o eclipse anular. A literatura indica que os eclipses anulares são de pouca importância, mas nós estamos vivendo tempos diferentes. E justamente por isso, né, eu tenho reestudado, já de uns 3, 4 anos para cá, os eclipses anulares, porque eu tenho observado alguns eventos ocorrendo, né, não de forma imediata aos eclipses, mas meio que na sequência, 3, 4 meses depois, né? E são geralmente eventos subjetivos, não são eventos objetivos como os eclipses com sombra. É essa a diferença. O eclipse anular, ele não faz sombra na Terra, né? E esse eclipse em particular será numa região onde, como eu disse, só os pinguins e os pesquisadores na Antártida vão poder ver este eclipse. É um eclipse que, por toda a teoria astrológica, é um eclipse de baixíssima importância por conta da altura e da duração e da intensidade, brilho do eclipse. Porém, os eclipses anulares, eles normalmente provocam outro tipo de mudança que interfere ou no DNA do planeta, né, ou no DNA da humanidade, ou injeta, né,
algum evento tecnológico ou cultural inovador, né? Esse eclipse em particular, ocorrendo no final de Virgem, é, provavelmente é um eclipse de concluir alguma coisa, de terminar alguma coisa. Para mim, esse eclipse, a primeira ideia que se apresenta, mas sujeito à confirmação, né, representa o fim de uma etapa no nosso esquema, no nosso ambiente de trabalho, como a gente conhece. Uma transição que a gente já vem experimentando, uma série de profissões vão deixar de existir, especialmente em razão da inteligência artificial. Já houve, já nos últimos 20 anos, 30 anos, uma redução enorme das oportunidades dos postos de trabalho, e esse eclipse ele dá uma derradeira partical, né? Ainda mais ele vai fazer isso de uma forma subreptícia, tá? Se mostrando apenas para os pinguins, tá? Pois é, para concluir essa apresentação, né, eu espero que você tenha apreciado, espero que você tenha gostado, espero que você tenha curtido, né? Se você gostou, compartilha com as pessoas que você acha que possam gostar. Me segue se você ainda não estiver seguindo, né? Deixa seu comentário, para mim é muito importante deixar o seu comentário, né? Me siga nas redes sociais, né? Eu basicamente uso o Instagram para fazer divulgação. Vou aproveitar que agora no começo de fevereiro, primeiro sábado de fevereiro, começam turmas novas na minha plataforma de cursos. O endereço está aí, né? Mas para você chegar lá, você precisa entrar no meu site, tá? abracadabrasil.com.br é a maneira mais rápida de você chegar na minha página de cursos, tá? Começa então uma nova turma de astrologia tradicional, turma 2025. Tá? Tá interessado? Tá interessada? Entre em contato comigo que a gente explica com mais detalhes como esse curso se desenvolve. Esse ano eu vou dar uma melhorada nos preços, eu vou manter o preço do primeiro módulo e vou reduzir o dos módulos seguintes, tá? Já fica sabendo que esse ano eu vou trazer alguns outros benefícios. E eu comentei que o curso de efemérides gráficas e Dial, ele já está disponível, é um mini curso, né? Você faz sozinho, online, é se inscrever e fazer, tá? Um ótimo 2025 para você. Espero que as informações que eu tenha passado para você tenham sido úteis. Abraços e paz, tudo de bom.